E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre antivírus para Linux. Será que você precisa se preocupar em instalar um antivírus caso você esteja rodando alguma distro Linux como o Ubuntu ou até mesmo aqui o Linux Mint? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, né? Como vocês sabem, o Linux, pessoal, na verdade ele é um kernel. Em cima desse kernel é desenvolvido sistemas operacionais, como o Ubuntu, como o Linux Mint, como diversas distros Linux aí. Então cada distro tem a sua particularidade, é um pouco diferente, mas ela está rodando em cima ali daquele mesmo kernel do Linux, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico aqui do Stat Counter, que é o market share de sistemas operacionais utilizados ao redor do mundo. Olha aqui, o sistema mais utilizado no mundo é o Android, com 45% aqui da fatia do mercado, né? Logo depois vem o Windows. Em terceiro aqui o iOS, que é também o sistema móvel aí da Apple. Depois vem o SX, né, o sistema aí que roda nos macOS. 1.95 de sistemas desconhecidos, e em último lugar aqui com 1.43 aqui em novembro de 2024, a gente tem o Linux, ou seja, o Linux está em último lugar aqui dessa lista. Então é um sistema pouquíssimo utilizado em desktops e notebooks, né? Então o sistema mais utilizado é para a galera que gosta mesmo de Linux, é o pessoal muito específico, né? A gente sabe que o Linux ele roda mais em servidores, a internet praticamente ela roda no Linux, né? Mas assim, falando de usuários finais, né, usuários domésticos, para rodar mesmo como sistema operacional, ele é muito pouco utilizado. Então faz sentido para você desenvolver malware para Linux com 1% de fatia do mercado, ou para você vale mais a pena para um hacker, né, para desenvolvedores de malware, desenvolver malware para Android ou para Windows? Ou seja, eles vão querer atingir as plataformas mais utilizadas. Por que eu vou ter trabalho de desenvolver um malware para um sistema que 1% dos usuários utiliza aí como desktop, né? Tirando ali a questão dos servidores, né? Que rodam Linux mesmo, né? Mas não essas distros, né? Pode rodar um Linux aí até mesmo sem interface gráfica, né? Como alguns dispositivos de internet das coisas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, não faz muito sentido desenvolver malware para Linux. Se a gente olhar aqui na distribuição de malware, aqui, eu peguei aqui esses dados aqui de 2020, olha só, 83% dos vírus, né, dos malwares que a gente tem globais são para o Windows. Olha só. Depois vem malwares que afetam navegadores, 3% que afetam o Android, 1% aqui para outros. Então, 83%, é claro que isso aqui vai variar, de malware são desenvolvidos para o Windows. Os outros sistemas operacionais estão lá embaixo, o Linux está em último lugar. Então, a gente já tem uma dinâmica totalmente diferente no Linux do que no Windows. O Linux, propriamente dito, as distros Linux não são imunes a vírus, mas só olhando aqui esses gráficos já dá para ver que a quantidade de vírus para Linux ela é praticamente inexistente. Quer dizer que não existe? Existe. Mas existem outras questões também que tornam o Linux muito mais seguros, né? Vamos falar aqui sobre algumas delas. Em primeiro lugar, quando você vai instalar qualquer coisa aqui na sua distro, você vai utilizar ou o terminal, utilizando aqui o gerenciador de aplicações, né? Você vai dar um apt, você pode aqui fazer atualizações, você pode instalar aplicativos, você pode reinstalar, remover, tudo aqui utilizando o terminal. Isso aqui é conhecido como repositório oficial ali da distro, no qual você tem diversos aplicativos ali já testados, já prontos para funcionar naquela distro que você está rodando. Mas se você não quiser utilizar aqui a linha de comando, existem as lojinhas das distros. Cada distro tem a sua lojinha. Aqui no Linux Mint a gente tem aqui o que é conhecido como Software Manager, que você tem aqui as categorias e tem os aplicativos que você instala aqui como se fosse uma Play Store. É mais ou menos, isso aqui é o pai da Play Store, está aqui. Então quando você entra aqui, você simplesmente clica nesse botão de instalar. E tudo que está aqui dentro dessa loja de aplicativos já foi curado pelos administradores,
pelos colaboradores da distro. Então tudo isso aqui já foi testado. Até porque se você abrir aqui uma versão de um aplicativo que você quer instalar, por exemplo aqui do Spotify, e você olhar a versão que está disponível aqui na loja aqui do Linux Mint, no Software Manager, vai ser uma versão até mais antiga do que se você ir lá no site do Spotify pesquisar essa versão. Por quê? Porque essa versão aqui já foi, digamos assim, já passou aos olhos de muita gente, já foi testado para estar aqui. Então demora um pouco mais para a versão atualizada vir aqui para o Software Manager. Então esses repositórios, muita gente já está de olho nisso, já está sempre atualizando isso aqui, já está colaborando com isso aqui. Então a probabilidade de conter um malware aqui dentro é praticamente inexistente. Já aconteceu algumas vezes de alguns repositórios terem sido alterados, né, para colocar arquivos maliciosos aqui dentro, tá? Mas isso é extremamente raro, tá? Então, como você instala alguma coisa aqui no Linux? Ou você vem aqui no Software Manager, vem e instala aqui, ou você pode ir lá no site ali do desenvolvedor, por exemplo, aqui eu quero instalar um Google Chrome. Eu posso vir aqui no google.com, baixar aqui um Google Chrome, ele vai identificar que eu estou com Linux. Eu vou baixar aqui uma versão .deb, que é como se fosse um arquivo executável, e a gente pode instalar isso aqui, tá? Só que, detalhe, a gente está baixando esse arquivo aqui direto aqui do Google Chrome, ou seja, do desenvolvedor oficial. Então, isso aqui não vai ter malware. Tá? É impossível se você baixar um Flatpak ou algum instalador de algum outro lugar, de um repositório que você não conhece, pode conter malware? Pode conter malware, mas toda a instalação no Linux, ela vai te pedir o quê? A senha de administrador. Se você instalar um arquivo de uma outra fonte, de um outro repositório desconhecido, ou até mesmo se você instalar aqui do próprio Software Manager, ele vai te pedir a senha de administrador. Então você precisa autenticar para que esse programa aqui, esse aplicativo, seja instalado no sistema. Então, caso você simplesmente clique aqui ou baixe alguma coisa maliciosa, você ainda teria que dar essa permissão para ele instalar no sistema. Salvo alguma falha ainda não descoberta da sua distro que permita alguma execução, o que também é muito remota essa possibilidade. Aqui mesmo dentro dessa pasta a gente tem o malware para Windows aqui, olha só, tem aqui Solaris, tem aqui o Bunzi Buddy, né? Tem malware para o Windows aqui, só que aqui no Linux ele não vai fazer nada, olha só. A gente é como se fosse um arquivo compactado. Se eu pegar esse malware e jogar aqui dentro do vírus total, ele vai me dizer que é um malware para Windows, tá? E ele não vai afetar em nada aqui o sistema do Linux. Ainda que fosse um malware para Linux, eu dar 2 cliques aqui, ele ia me pedir a permissão de administrador, eu ia entrar com a minha senha, eu ia ter que permitir essa instalação. Então isso aqui não iria infectar o sistema automaticamente. Então é muito mais difícil de acontecer uma infecção aqui no Linux, né, pessoal? Então, olha só, aqui a gente também tem aqui no Update Manager, né, o gerenciador aqui de atualizações. Você sempre tem aqui as correções de segurança, atualizações de aplicativos também aparecem aqui, que você vai estar sempre atualizando o próprio kernel também do Linux, deixando ele mais seguro, corrigindo falhas de segurança. Então tudo que você vai instalar aqui não é simplesmente você dar 2 cliques e pronto, como é no Windows. Aqui exige um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de permissões. Se eu for instalar aqui mesmo dentro aqui do Software Manager, olha só, ele vai me dizer que ele vai me instalar esses pacotes aqui para esse software funcionar, e ainda assim eu vou ter que entrar com a minha senha. Então, para você infectar o Linux, tem que ser algo consciente. Você vai ter que dando a permissão para aquele malware entre no sistema, tá? O Windows, de repente, quando você vê, ele tá cheio de vírus, tá? Não necessariamente você precisa dar permissões. E aí a gente entra na questão dos antivírus para Linux, né? Sim, existem. O mais famoso dele aqui é o ClanAV, né? Que é um antivírus aqui que tem para Windows, tem para Linux, que é um antivírus de código aberto. A gente já até testou aqui no canal. E você consegue instalar ele aqui no Linux. Só que existe também um detalhe, né, pessoal? O ClanAV ele vai pegar mais malware de Windows do que de Linux. Então, os antivírus para Linux, na grande maioria, como até o Komodo, olha só, ele existe para Linux também,
Ele vai servir para você escanear um pendrive, para você escanear um HD, para você uma mídia removível que você vai compartilhar com o computador com Windows. Então ele serve mais para você verificar se não existe algum arquivo malicioso ali, para quando que você conecte isso num sistema Windows, você não infecte essa outra máquina. Então, assim, a necessidade seria até mesmo para você limpar um pendrive ou para você gerenciar ali mídias removíveis para malware para Windows, tá? Não para Linux. Claro, também vai pegar, tem aqui o Kaspersky Endpoint, tá? Tem soluções aqui como o Bitdefender também, mas são mais soluções empresariais para servidores, né? Endpoint. Você como um usuário normal, que você vem aqui e instala tudo aqui dos repositórios oficiais, você não precisa se preocupar em instalar um antivírus para Linux, são muito poucos que existem, tá? E existem alguns detalhes. Tem pessoas que nem recomendam você instalar um antivírus para Linux, porque na verdade você instalar um Komodo da vida, você está dando permissões importantes para esse software rodar na sua máquina. Então você tem que confiar mais no antivírus ainda. Então você pode estar criando uma brecha instalando um antivírus no Linux, caso você não conheça esse antivírus, porque ele vai ter permissões ali muito importantes no sistema. Então, digamos assim, você pode estar criando um problema instalando um antivírus no Linux, tá? Então, na grande maioria, para a grande fatia dos usuários, para um uso de máquina doméstica, é muito difícil, digamos, praticamente inexistente você conseguir instalar um vírus para Linux, porque você vai instalar ou aqui do repositório oficial ou do site do desenvolvedor, tá? Salvo alguma exceção, que você pegou alguma coisa de algum lugar desconhecido, né, de um GitHub da vida, de algum outro lugar, tá? Mas muitos desses instaladores são também código aberto, então a probabilidade de ser malware também é baixa. Então, assim, impossível não é, mas é muito mais difícil, tá? Você conseguir infectar uma máquina aqui como Linux, né? A grande maioria aqui dos malwares que rodam aqui no Linux são malwares que são feitos para participar de uma botnet, para transformar um dispositivo numa botnet. E aí entra aqui na categoria de Linux, mas pode ser um roteador, pode ser uma câmera IP, pode ser algum dispositivo de internet das coisas que está rodando o Linux. Então ele é um vírus para Linux, mas para dispositivos de internet das coisas, não necessariamente um desktop, tá? Então existem malwares que são botnets, que se transformam um roteador numa botnet, mas ele fica tentando invadir, no caso, ali aquele dispositivo que não é um desktop, né, que muitas vezes não tem atualização de segurança, muitas câmeras chinesas ali que você bota na sua casa ali, que são totalmente inseguras, que às vezes rodam uma versão de Linux ali, muito antiga, muito precária, muito simples, e pode até mesmo ser infectada só pelo fato dela estar conectada na internet ou exposta na internet. Então não é assim algo que afeta tanto os desktops, tá? Então, se você está preocupado, eu não me preocuparia em instalar um antivírus para Linux, tá? São poucas opções, eu não vejo muito sentido nisso, desde que você instale aqui sempre das fontes oficiais, né? Ou dos desenvolvedores, né? Então, a grande vantagem de você instalar direto da lojinha aqui, lá do Ubuntu ou aqui próprio do Linux Mint, é que essas versões aqui, elas já foram testadas para compatibilidade com o sistema, né, com a versão que o sistema que você está rodando. Muitas das vezes você pode estar indo lá direto no site do desenvolvedor e baixar uma versão que pode ter algum problema. É por isso que aqui às vezes demora você aparecer as atualizações. Normalmente no site você vai achar coisa muito mais recente, tá? Então é basicamente isso. Não me preocuparia tanto com isso, até porque eu nunca fiz teste aqui de vírus para Linux, porque é até difícil de fazer isso, tá? Mas é basicamente isso, não tem por que você se preocupar tanto como aqui no Windows, que a gente sabe que a participação de malware, tá, e de falhas e tudo isso está mais concentrado aí no Windows, por ser a maior parcela aí de malware, também a maior parcela de usuários.
É isso aí então, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal. Aquele abraço e até o próximo vídeo.